tudo bom? Na aula de hoje nós vamos falar sobre a seleção natural. Charles Darwin, em 1830, leu o ensaio de Malthus sobre população. Nesse trabalho, Malthus afirmava que a população humana aumentava mais rapidamente que a quantidade de alimentos que é capaz de produzir. Fatalmente, chegaria um tempo em que os meios de subsistência não seriam suficientes para atender a todos. Darwin confirmou esses dados para os seres vivos, pois esses têm uma potencialidade de aumentar seu número em progressão geométrica. Uma ameba, por exemplo, ao se reproduzir, origina duas. Estas originam 4, depois 8 e assim por diante. Porém, em cada geração, o número de representantes de cada espécie é sempre o mesmo, o que atesta uma elevada mortalidade. Essa elevada mortalidade em todas as espécies de organismos é devido à competição entre eles. A luta pela vida estabelece-se desde que os meios se tornem insuficientes para atender a todos. Nessa luta, certamente, os mais fortes terão maiores probabilidades de sobreviver. Ocorrerá, então, a sobrevivência dos mais aptos. Darwin observou que há variações dentro da mesma espécie, ou seja, os indivíduos são diferentes entre si. As variações favoráveis, elas tendem a permanecer e elas são hereditárias. E após muitas gerações, eles acabam criando uma nova espécie totalmente diferente de seus ancestrais. Então, gente, a seleção natural é isso. Os indivíduos com as variações favoráveis, eles tendem a permanecer após as variações no ambiente, como a temperatura, água, comida e essas coisas. E os indivíduos com as variações desfavoráveis a esse ambiente, eles tendem a desaparecer. Antes da industrialização na Inglaterra, predominavam as mariposas claras. Às vezes apareciam mutantes escuras, dominantes, que apesar de serem mais robustas, eram eliminadas pelos predadores por serem visíveis. Por exemplo, no tronco das árvores cobertos de líquens cinzas, ofereciam um bom abrigo, confundindo as mariposas claras com o tronco. Mas, depois da industrialização, a fuligem e outros poluentes das fábricas tornaram as árvores enegrecidas, alterando o ambiente, fazendo com que as mariposas escuras fossem a maioria e, como eram mais vigorosas, foram aumentando em frequência e substituindo as mariposas claras, que agora passaram a ser eliminadas por serem mais visíveis. Durante o primeiro ano em que o DDT foi usado numa determinada localidade, quase todas as moscas foram mortas. Algumas, porém, por causa da variação herdada, não foram afetadas. Puderam sobreviver e se reproduzir, e assim logo ultrapassaram em número os tipos de moscas menos resistentes naquela área. O inseticida foi se tornando menos ativo. O DDT causou uma mudança no ambiente e só as moscas que eram resistentes puderam sobreviver e foram selecionadas. Não foi, portanto, o inseticida que conferiu resistência às moscas. Pode-se dizer que não é a presença de um certo antibiótico que provoca o aparecimento das mutações. Na realidade, estas surgem espontaneamente e, quando conferem resistência ao antibiótico, são úteis à bactéria na presença do medicamento. Numerosos antibióticos extremamente eficazes, por ocasião de seu aparecimento, perderam toda a ação sobre as bactérias resistentes ao antibiótico. Como no caso anterior, o antibiótico selecionou as formas resistentes que passaram a proliferar sobre as primitivas. O problema da teoria de Darwin é que ela não é completa. Ela não explica como acontecem todos os fenômenos, como por exemplo, como pode haver em uma mesma espécie um animal que nasça diferente. A seleção natural é algo realmente observável, mas ela só explica que há mudanças, mas ela não fala como surgiram os seres que são mais aptos. Darwin observou que dentro da mesma espécie há variações, ou seja, os indivíduos são diferentes entre si. As variações favoráveis, elas tendem a se acumular e elas são hereditárias. E após muitas gerações, elas criam uma nova espécie totalmente diferente dos seus ancestrais. A seleção natural é isso. Permanecem os que são mais fortes, ou seja, com as variações favoráveis. As variações favoráveis, elas tendem a... Darwin observou que há variações dentro da mesma espécie, ou seja, os indivíduos são diferentes entre si. As variações favoráveis, elas tendem a permanecer e elas são